implacável, impiedoso e absolutamente selvagem. É assim que o organismo mais rápido que já existiu neste planeta faz uma caçada. Aquele pobre pato nunca teve chance. Com garras afiadas como punhais e corpo de músculo fibroso, essa ave feroz atinge até 320 km por hora, lançando ataques aéreos violentos em vítimas indefesas e apavoradas. Capaz de avistar seu alvo a mais de 3 km de distância e fixar sua visão sedenta de sangue nele, ela ataca com precisão brutal e cirúrgica, deixando apenas carnificina e destruição total por onde passa. Conheça o míssil vivo com instinto assassino, o falcão peregrino. Estamos em meados do século XX, durante o maior conflito da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. As forças aliadas e do eixo lançam tudo para obter vantagem sobre o inimigo. O acesso à informação é o recurso mais valioso para isso. Naquela época, ambos os lados dependiam de pombos-correio para enviar mensagens, coordenar movimentos e transmitir informações. Aviões de combate levavam caixas com pombos para, caso fossem abatidos atrás das linhas inimigas, soltá-los e pedir ajuda. Esse método inicialmente manteve a comunicação fluindo entre as partes. Mas logo as forças começaram a perceber que o número de pombos-correio chegando com sucesso aos seus destinos estava ficando alarmantemente baixo. O motivo era o predador mais veloz do mundo. Aliados e eixo treinaram falcões peregrinos para caçar pombos-correio e impedir o envio de informações ao inimigo. Não se sabe qual lado usou essa tática primeiro, mas foi tão eficaz que o Ministério da Aeronáutica britânico ordenou eliminar os falcões para proteger seus pombos. Entre 1940 e 1946, quase 600 dessas aves foram abatidas a tiros, com inúmeros ovos e ninhos sendo destruídos por ambos os lados, em uma tentativa desesperada de salvar suas linhas de comunicação. No entanto, essa não foi a única vez que essas aves ferozes provaram seu valor na guerra. Há mais para descobrir, mas deixaremos o restante para depois no vídeo. Antes, vamos apresentá-las. Falcão peregrino, ou comumente conhecido como falcão peregrino, ou falcão-pato na América do Norte, é uma ave de rapina do tamanho de um corvo que pode ser encontrada praticamente em todo o planeta, exceto nas paisagens geladas dos polos e, por algum motivo, em boa parte da Nova Zelândia. Como a ave de rapina mais amplamente distribuída do mundo, ela prospera em uma variedade de ambientes, como falésias costeiras, vastas pradarias, tundras, vales e, mais recentemente, prédios altos. Seu nome em inglês e latim significa falcão errante. Um título apropriado especialmente para aqueles das populações do norte que migram com bastante frequência. O falcão peregrino, uma ave de rapina média, destaca-se pelo corpo de 33 a 58 centímetros e envergadura de 74 a 120 centímetros. Machos e fêmeas têm plumagem escura e partes inferiores brancas e avermelhadas, mas as fêmeas podem ser de 30% a 50% maiores que os machos. Machos pesam de 340 a 990 gramas e fêmeas de 710 a 1.500 gramas. Apesar de parecer uma ave realmente deslumbrante e até já ter sido vista como um símbolo de realeza por causa de sua aparência majestosa, não é exatamente esse visual impressionante que é sua característica mais famosa. O falcão peregrino é um verdadeiro demônio da velocidade, atingindo velocidades maiores do que qualquer outra criatura na Terra. Durante seu famoso mergulho, uma queda aérea íngreme, ele sobe a alturas insanas e depois despenca a mais de 320 km por hora, atingindo sua presa com uma das asas para evitar se machucar no impacto. Em 2005, um desses mísseis alados foi registrado a impressionantes 389 km por hora. E quando os cientistas tentaram descobrir quão rápido um falcão ideal poderia atravessar os céus, teoricamente usando toda a sua habilidade aerodinâmica, eles descobriram que ele poderia atingir cerca de 400 km por hora, próximo ao solo, e impressionantes 624 km por hora em altitudes mais elevadas.
Então não seria nem um pouco surpreendente se eles superassem seus recordes atuais em algum momento no futuro. Isso ocorre porque seu corpo compacto e aerodinâmico é uma máquina furtiva e potente, feita com adaptações para suportar quedas impressionantes. Essas aves têm formato aerodinâmico de gota e penas rígidas nas asas, permitindo cortar o ar quase sem resistência do vento. Quando elas mergulham em velocidades alucinantes, essas penas vibram de um jeito que soa como se estivessem rasgando uma lona, entre aspas. Agora, se uma ave comum tentasse fazer um mergulho desses, provavelmente acabaria destruindo os pulmões por causa de toda aquela pressão do ar. Mas os falcões peregrinos têm essas pequenas saliências ósseas, chamadas turbículos nas narinas, que canalizam o fluxo de ar para longe do nariz, facilitando a respiração durante o mergulho e impedindo que a pressão do ar os prejudique. Os pulmões deles são cheios de sacos aéreos que permanecem inflados mesmo quando estão expirando em alta velocidade. Além disso, essas aves aparentemente pequenas têm corações enormes e poderosos que podem bater até 900 vezes por minuto, quase 11 vezes mais rápido do que o coração humano médio. O batimento cardíaco acelerado faz o oxigênio circular rápido, evitando que se cansem fácil. Os músculos de voo deles estão conectados a asas rígidas e pontiagudas que se fixam a um osso externo robusto, dando a eles força para gerar um poder de batida impressionante e, consequentemente, mais velocidade, com até 4 batidas de asa por segundo. Além disso, os falcões peregrinos têm um par extra de vértebras no cóccix, o que lhes dá uma área maior para ancorar esses músculos fortes e aumenta o movimento e a agilidade da cauda. Mas voar nessas velocidades absurdamente altas não é um risco só para os pulmões deles. A pressão extrema do ar pode danificar os olhos deles também. Essas aves possuem uma terceira pálpebra transparente, chamada membrana nictitante, que protege os olhos do vento, espalha lágrimas e remove detritos sem prejudicar a visão. As lágrimas deles são espessas como xarope de bordo, evitando que os olhos sequem. Esses olhos afiados conseguem enxergar suas presas a mais de 3 quilômetros de distância. Eles têm listras malares pretas que diminuem o brilho do sol, ajudando-os a enxergar melhor em muita luz. Embora seja hipótese, especialistas notaram que as listras são mais grossas onde há mais luz solar, reforçando essa ideia. Os falcões peregrinos têm processamento visual muito rápido. Eles detectam movimentos rápidos a 129 piscadas por segundo, chamada frequência de fusão de piscadas. A rápida velocidade de processamento visual permite que eles percebam movimentos detalhadamente e reajam rápido ao ambiente. Para comparar, humanos lidam com cerca de 60 piscadas por segundo. Então, os falcões peregrinos não só conseguem avistar presas de muito longe, mas também conseguem acompanhá-las facilmente enquanto se movem e fazem ataques precisos durante seus mergulhos em alta velocidade. As moscas domésticas veem o mundo em câmera lenta e são ainda mais rápidas, chegando a 270 piscadas por segundo. Além de tudo isso, quando esses falcões estão em mergulhos de alta velocidade, a força gravitacional, conhecida como força G, entra em ação com força total. Essa pressão pode dificultar o fluxo sanguíneo nos olhos e, se muito forte, causar cegueira e outras condições. Pilotos de caça são treinados para suportar forças de 8 a 9 Gs, o dobro do tolerado por pessoas comuns. Mas os falcões peregrinos são de outro nível. Esses predadores ferozes conseguem suportar impressionantes 25 Gs de força, o que equivale a 25 vezes a pressão da gravidade sobre eles, enquanto permanecem totalmente conscientes e capazes de usar sua visão ao máximo. Sua caçada brutal geralmente começa em espaços abertos, sobre a água, pântanos, vales, campos e até tundra, vasculhando em busca de presas, seja de um poleiro alto ou enquanto voam pelo céu. A ave mortal mirou um pombo que percebe o perigo. O pombo, agora em pânico, tenta desesperadamente escapar, enquanto o falcão avalia calmamente suas opções. Primeiro, ele decide iniciar uma clássica perseguição no ar. O pombo é muito rápido e o falcão quase o pega no primeiro ataque, chegando bem perto. Então, ele faz seu movimento característico, o mergulho. Ele voa de cabeça para baixo como um caça, recolhe as patas, dobra asas e cauda,
O mergulho inicia lento, mas logo vira uma queda livre em alta velocidade. O falcão então atinge o pombo em pleno voo, agarrando-o com suas garras mortais. Às vezes, o impacto basta para matar ou atordoar a presa. Se ainda se mexer, o falcão agarra a presa no ar. Se for pesada, ele a deixa cair no chão após matá-la e se alimenta ali mesmo. Nesses confrontos violentos, seu bico superior entalhado também atua. Ao atingir a presa, pode cortar a medula espinhal no pescoço, matando o animal instantaneamente e realizando uma matança cruel e calculada. Além dos pombos, esses predadores devoram quase tudo o que conseguem capturar com seus corpos letais. Pombas, aves aquáticas de caça, patos, gansos, papagaios, falcões, corujas, grolls. Às vezes, eles até atacam outros falcões peregrinos. Estima-se que eles se alimentam de cerca de 1.500 a 2.000 espécies de aves, o que representa cerca de 1/5 das espécies de aves em todo o mundo. Mas o apetite deles não para aí. Esses predadores caçam mamíferos e répteis, como camundongos, toupeiras, morcegos, lemingues, martas, cobras e até raposas vermelhas. Eles não são exigentes na alimentação e também comem peixes. Essa brutalidade vai além da caça. Ao defender seus ninhos, essas aves não brincam. Eles reagem ferozmente a invasores, sejam aves, grandes felinos ou humanos. Um agente de conservação invadiu o ninho de um falcão peregrino para pegar seus ovos em um projeto de conservação, deixando a mãe falcão claramente irritada. Ela mergulha sobre ele repetidamente, gritando chamados furiosos para avisar que seu ninho está fora dos limites. Embora não haja nenhum caso conhecido dessas aves realmente matarem um humano, elas definitivamente podem causar ferimentos graves se você as provocar demais. Além do lado selvagem, o vínculo entre falcões peregrinos e humanos existe há mais de 3.000 anos. O falcão peregrino é uma ave de falcoaria muito admirada, treinada inicialmente por nômades da Ásia Central. Hoje, falcoeiros usam essas aves em aeroportos para espantar outras, diminuindo o risco de colisões e tornando o tráfego aéreo mais seguro. Durante a Guerra Franco-Prussiana, na década de 1870, as forças alemãs colocaram os falcões peregrinos para trabalhar, interceptando pombos-correio franceses que carregavam mensagens de ajuda durante o cerco de Paris. Essa tática inspirou seu uso na Segunda Guerra Mundial, quase 70 anos depois. Seus mergulhos em queda livre, recolhendo penas e dobrando as patas, teriam inspirado o design dos bombardeiros B-2. Falcões peregrinos são ferozes e fiéis, pois são monogâmicos e acasalam para a vida toda. Quando a temporada de reprodução começa, esses casais fazem um verdadeiro espetáculo com acrobacias aéreas, espirais e mergulhos íngremes, onde o macho chega a passar a presa para a fêmea no ar. Após acasalar, a fêmea escolhe o ninho e põe de 3 a 5 ovos, incubados por 29 a 33 dias. Quando os filhotes nascem, eles dependem totalmente dos pais por até 2 meses. Falcões peregrinos se tornam reprodutivos entre 1 e 3 anos e vivem até 20 anos na natureza. Mas quase 50 a 70% dos filhotes não sobrevivem ao primeiro ano, devido a predadores como gaviões e corujas maiores, além dos perigos de colisão com objetos feitos pelo homem. Nos anos 1970, esses falcões foram considerados ameaçados em várias regiões pelo uso de pesticidas, como o diclorodifeniltricloroetano. Após o banimento dele, eles tiveram um retorno impressionante. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, há de 100.000 a 500.000 falcões peregrinos adultos no mundo, atualmente classificados como de menor preocupação e com populações em crescimento. O que acha? Há alguma ave que rivalize em velocidade e ferocidade com o falcão peregrino? Ou será que eles são os reis indiscutíveis do céu? Compartilhe sua opinião nos comentários aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.